mas seguindo. Amém. Agora eu queria que você lesse apenas o que está grifado em verde. Ok? Percebeu ali? Vamos lá? Bem ajustado. Consolidado, cooperação, crescimento, edificação. Olha que bonito. Pode sentar, meu irmão. A visão que temos para o ano de 2024 tem por título Multiplicando em Amor. Nós vamos trabalhar essa temática em tudo que falarmos, em tudo que fizermos nos nossos PGMs. Nós precisamos lembrar primeiro que Deus é, em essência, amor. Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, verso 16, diz assim: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus é, em essência, amor. Qual é a composição de Deus? Deus é amor. Então, meus irmãos, nós, enquanto pequenos grupos, uma vez que entendemos que Deus é, em essência, amor, nós devemos identificar que é importante nós permanecermos nesse amor. É importante que nós possamos permanecer nele, Deus, porque Deus é amor. Então, irmãos, o amor, ele é relação. O amor é relacional, o amor é uma via de mão dupla. Quando eu entendo que devo permanecer no amor de Deus, é porque eu me relaciono com Ele, é porque eu tenho intimidade com Ele. Então, verticalmente, Deus que me amou primeiro, Deus me amou primeiro, amém? Deus me ama e eu devolvo, eu direciono o meu amor a Ele. E eu desenvolvo uma relação com Deus. Mas não é apenas o amor algo relacional de modo vertical. Mas o amor, ele também tem um aspecto horizontal. Porque eu preciso amar a cada um dos meus irmãos. Então, permanecer no amor de Deus envolve uma direção, como eu disse, vertical, Deus e eu, Deus e você, e também uma direção horizontal, eu e o meu irmão, eu e o meu próximo, você e quem está perto de você. Essa deve ser a marca dos discípulos de Cristo. E nós, enquanto discípulos de Cristo, devemos ser reconhecidos por esse amor. 1 de João, capítulo 4, verso 20 e 21, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, é alguém que falou assim, olha, eu amo muito a Deus, eu vou no PGM, eu vou na igreja, é a pessoa que está dizendo, está declarando, mas olha só, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, irmãos, eu devo demonstrar amor por cada irmão meu. Mas isso é fácil? O que você acha? Nem sempre. Talvez seja fácil amar você, mas às vezes amar a mim aqui é meio complicado. Porque nós somos imperfeitos, a gente é chatinho. Tem alguém chatinho aqui? Olha, são poucos, eu quero parabenizar os outros. Se você não levantou a sua mão, se você não é um chatinho, feliz é quem está ao seu lado. Tadinha da minha esposa, porque eu sou bem chatinho, tadinha das minhas filhas. Não é verdade? Não é verdade? Ela só virou o olhinho. Mas, irmãos, Jesus aqui está nos ordenando a amar.
A ordem de Jesus para nós é amar, e como discípulos de Cristo, nós devemos ser reconhecidos por esse amor. O amor de Deus em nós deve ser a nossa marca. Nossos pequenos grupos multiplicadores devem ser reconhecidos pela marca do amor. Vou repetir isso. Nossos pequenos grupos multiplicadores devem ser reconhecidos pela marca do amor. Mas quais são as marcas que reconhecem os nossos grupos? Se você pudesse fazer uma autoavaliação sincera agora, sem falar, o amor tem sido a marca preponderante? Nós temos outras marcas, mas o amor tem que ser a principal. Nossos pequenos grupos multiplicadores têm que ser agradáveis, amorosos. As pessoas têm que se sentir bem. As pessoas têm que sentir o desejo de voltar. Porque sabe quando você chega num lugar que você é maltratado? Você quer voltar? Ah, mas eu não maltratei ninguém. Mas às vezes foi tão seco, né, o negócio. Não, a gente tem que amar os outros. Agora, meus irmãos, isso não é fácil mesmo, não, eu assumo isso. Mas então, tomando por base o amor de Deus, esse amor em nós deve ser algo, o amor de Deus em nós, ele deve ser algo latente, ele deve ser algo vivo, porque é assim que nós queremos multiplicar em 2024. Nós queremos multiplicar em... Vamos lá, nós queremos multiplicar em... Amor. Amor. E no texto que nós lemos aqui, nós frisamos alguns pontos específicos. No texto que lemos, você repetiu aqui o bem ajustado, consolidado, crescimento, cooperação, crescimento, edificação. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma comparação da igreja de Cristo, usando como figura um corpo. Certo? Você percebe isso no texto? Ele está falando sobre um corpo, sobre ser um corpo. Então aqui nós começamos a entender que nós, enquanto discípulos, não podemos ser apenas indivíduos desconexos, indivíduos soltos, mas nós fazemos parte de um corpo. Ok? Até aí você está comigo? E assim deve ser com os nossos PGMs. Nossos PGMs não podem ser reuniões, grupos desconectados uns dos outros. O meu PGM, seja do I9, seja no GA, seja no DIPER, ele precisa estar conectado ao PGM do Master, ao PGM dos casais. Nós, enquanto PGMs, fazemos parte de um grande corpo. Então, esse texto ele se aplica diretamente a nós, uma vez que nós temos que estar unidos, não somos grupos individuais. Nós somos interdependentes uns dos outros. Você entende isso? Você concorda comigo? Ah, mas o que eu tenho a ver com o PGM do Master? Gente, se o PGM do Master não estiver bem, eu também não vou estar bem. Porque quando o seu dedinho do pé dói, está doendo, né? A irmã apontou para o pé e falou assim... É complicado porque dói tudo, na verdade, né? Parece que aí a gente, às vezes, joga a dor assim, não, tá irradiando aqui. Já viu? Tem gente que é igual o galinho do tempo. Já viu? O tempo vai mudar, começa a doer alguma coisa. Lembra do galinho do tempo? Que ficava azul, rosa, lembra disso? Tem gente que é assim, igual o galinho do tempo. Vai virar o tempo, a pessoa fala assim, mãe, vai chover depois de amanhã. Por quê? Porque eu estou com a dor aqui na lombar aqui. Mas então, se a unha do dedinho do pé dói, todo o corpo padece. Gente, todos nós, PGMs, precisamos ter a mentalidade de que não somos grupos isolados e não estamos apenas fazendo parte de uma rede. Nós fazemos parte, sim, de um corpo maior. E quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. Nós estamos ligados a algo maior. Então, nós caminharemos juntos, nós cresceremos juntos e nós avançaremos juntos. Amém? Bom, e faremos isso observando os pontos que nós valorizaremos ao longo do ano. Cada um daqueles pontos, desses que nós frisamos aqui, serão valorizados em uma reunião do Together. Essas reuniões de quinta-feira, cada uma terá
como ênfase um desses pontos. Ainda que, se você olhar no nosso programa, nós tenhamos títulos específicos ali para cada reunião dessas, nós estaremos ao longo do ano sendo trabalhados na nossa unidade, entendendo que fazemos parte de um corpo. Então, pensando, eu queria falar brevemente sobre essas características, sobre cada uma dessas características agora. Bom, primeiro, bem ajustado. O que é uma coisa bem ajustada? É uma coisa que não tem folga. Pensa numa engrenagem, pensa num relógio. Um relógio, e acredite você ou não, você que é mais novo, antigamente os relógios eles não eram digitais. Você acredita que antigamente tinha relógio de ponteiro? E aqueles relógios de ponteiro, eles tinham engrenagens. Você lembra? Engrenagens que precisavam estar ajustadas, precisavam estar certinhas. Só que às vezes a coisa desgasta, gera alguma folga, e aí o relógio já começa a atrasar, ou adiantar, enfim. Mas por quê? Por causa de uma engrenagem desajustada. Nós, enquanto PGMs, precisamos ser bem ajustados. Não devemos ter folga. Cada um de nossos PGMs e cada um de nós devemos cumprir bem o nosso papel. Eu sei o que tenho que fazer, eu sei como tenho que fazer e eu faço o que tem que ser feito. Eu não fico inventando moda, como diria minha avó. Porque às vezes a gente inventa moda e aí vem o desajuste. Eu invento algo. Se eu começar a querer fazer algo do meu jeito, eu estarei colocando o corpo em situação de desajuste. Não é apenas... É que às vezes a gente não tem essa percepção, mas não é apenas a mim ou ao meu grupo que eu afeto. Mas a partir do momento que eu entendo que eu faço parte de um corpo, se eu estou desajustado, todo o corpo vai padecer de alguma forma. Lembra do dedo mindinho, da unha do dedinho do pé? Lembra? Vamos guardar essa unha do dedinho do pé. Romanos capítulo 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda vez que eu me amoldo a algo errado, eu crio um desajuste daquilo que eu deveria ser. E aí o corpo, de alguma forma, começa a padecer. Isso fala da saúde do nosso PGM. Nosso PGM precisa ser saudável, precisa funcionar bem. Cada coisa no seu lugar. Minha avó falava, hoje eu vou lembrar da minha avó de novo. Cada coisa no seu lugar, poupa tempo e muito falar. Nossos PGMs precisam ser ajustados. Consolidado. Consolidado fala de firmeza, fala de constância. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27, fala também daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e daquele que construiu sobre a areia. É interessante que você sabe que a construção na areia, ela está fadada a em breve ruir. Então nós precisamos ser PGMs firmados na rocha. E assim nós seremos constantes à medida que vier alguma tempestade, à medida que bater alguma onda, à medida que vier algo contrário a nós, nós conseguiremos ser constantes. Hoje eu conversava com um pastor muito mais experiente do que nós todos aqui, e ele falava assim, como está difícil ver gente constante. O assunto era outro, mas como hoje é difícil ver gente constante, como hoje é difícil, são poucos, mas nós precisamos fazer a diferença. Nossos PGMs precisam ser constantes, firmes, firmados e consolidados em Cristo, para que se vier lutas, e PGM normal tem luta. PGM normal tem luta, sabe por quê? Porque eu e você temos luta. Você está enfrentando uma luta hoje? É normal. Agora, o Senhor deseja que eu e você estejamos firmados nele. Se eu estiver firmado em outra coisa, vai ruir, e o PGM também. Outro ponto, cooperação. Nossos PGMs devem ser cooperadores uns dos outros. Como eu já disse, nós fazemos parte de um corpo, e um tem que cooperar com o outro. Uma reunião como essa aqui só é possível porque gente de todas as redes estão cooperando. Senão não daria certo, viria
um grupinho assim. Olha o efeito que isso aqui tem. É lindo ver essa cooperação. Tem alguém que está lá embaixo servindo, dando boa tarde. Tem alguém que está preparando o lanche que daqui a pouco a gente vai estar saboreando. Tem alguém que está no som. Tem alguém que está na mídia lá. Por quê? Porque é uma cooperação mútua. Nós precisamos ter uma visão de cooperação. A nossa visão, ela tem que ser de cooperar e não de concorrer. Não somos concorrentes, não podemos ter concorrente. Fulano saiu do meu PGM, foi para o PGM lá do Gustavo. Gente, não é concorrente não, é reino. É reino. A gente cresce junto. A gente caminha junto, um ajuda o outro. Vai para lá, seja bênção no PGM do pastor Gustavo. É assim. Nós não podemos ser concorrentes, mas temos que ser cooperadores uns dos outros. Galatas capítulo 5, verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos uns dos outros pelo amor. Esse amor de Deus que temos falado, que deve ser a nossa marca, nos leva a servir uns aos outros. E servir nem sempre é fácil. Servir nem sempre é agradável. Porque às vezes a gente se chateia. Não é verdade? Mas a gente tem que fazer isso com amor. Demonstrando o amor de Deus. Nós almejamos ser PGMs que cooperam e servem uns com os outros. Crescimento. PGM saudável cresce naturalmente. Amém? PGM saudável cresce naturalmente. Agora preste atenção. Crescer naturalmente não é crescer obrigatoriamente. O que é isso? Crescer obrigatoriamente seria eu dizer para você assim, olha só, vocês têm que multiplicar. É claro que nós queremos multiplicar, mas nós não temos que multiplicar se não é o tempo ainda. Porque às vezes nós pensamos de uma maneira errada. A medida do crescimento, a medida da multiplicação, quem dá é Deus. Aprenda isso, meu irmão. Deus ele tem um tempo certo e uma medida certa para que nós venhamos a multiplicar. 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, irmãos, Deus é quem determina o crescimento. Nós podemos até sonhar. Hoje nós somos 115 PGMs. Nós iniciamos o ano de 2024 com 115 PGMs. Nós podemos até sonhar com números, sonhar com coisas grandes, mas nós não vamos ter meta, não. Porque a partir do momento que eu crio a meta, eu forço algo. E quem vai dar o crescimento vai ser o Senhor. E eu creio que se nós caminharmos juntos em amor, o Senhor vai dar um crescimento assim que não dá para imaginar. Eu creio que essa reunião aqui pode ser pequena ano que vem. Essa igreja pode ser pequena ano que vem. A gente pode ter um problema de não conseguir fazer aqui. E a gente vai dar um jeito. Mas é no tempo de Deus, na vontade de Deus. Então isso quer dizer que eu não preciso convidar ninguém para o meu PGM, que é Deus que está fazendo tudo? Não, você tem que convidar sim. Você tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte, porque o evangelismo pessoal é a base do processo de multiplicação. É Deus te usando. Você tem que fazer a sua parte. Então, meus irmãos, pastor William plantou. Até ano passado, o pastor William estava à frente. Ele plantou. Antes dele tinha alguém plantando. Hoje sou eu que estou aqui regando, fazendo a minha parte. Hoje é você que está aí. Mas quem vai dar o crescimento para nós é o Senhor. Amém? Amém. Então, o que eu devo fazer para multiplicar? Esteja preparado.
Esteja preparado para multiplicar. E como é que eu me preparo? Bem ajustado, consolidado, cooperando. Você se prepara, você prepara o solo para que aquela semente germine. Sendo amoroso, você convidou alguém, a pessoa chegou lá, sentiu amor no seu PGM. E aí sim, a gente chega ao quinto ponto, edificação. Porque em um PGM saudável, nós desenvolvemos as nossas virtudes. Ou melhor, em um PGM saudável, nós desenvolvemos juntos virtudes. Como assim? Nós melhoramos, gente. Não é possível que você chegue num PGM saudável e depois de alguns meses ali você fala, nossa, como eu piorei. Estou pior da vida. Não é possível. Um PGM saudável, ele melhora a nossa vida. Nós melhoramos como crentes. Não é verdade? Tinha gente aqui que não lia nem a Bíblia. Agora lê a Bíblia porque está no PGM. Tinha gente que não orava. Então você está melhorando. Eu estou melhorando. A gente melhora como filho. Amém? A gente melhora como maridos, esposas. Digam amém. A gente melhora como esposas. Então a gente melhora no PGM saudável, porque Deus trabalha em nós e através de nós, e aí nós somos edificados. Irmãos, a ideia de edificados aqui no texto é a ideia de incrementar. O que é o incrementar? É você melhorar, é você colocar um incremento, é você dar um upgrade naquela situação, na pessoa. Então, ninguém piora em um PGM saudável, e nós seremos incrementados em amor. O amor de Deus, ele atua em nós, nos melhora, incrementa as nossas vidas. Já concluindo aqui essa palavra, nesses últimos anos, vocês sabem que eu e minha família passamos um tempo fora, e estivemos a trabalho, eu estive a trabalho fora do país, e eu acordava muito cedo. Eu não morava perto do trabalho, eu acordava muito cedo e eu precisava chegar no trabalho às 7h15, então eu acordava cedo, pegava um caminho longo, morava longe porque morar perto do trabalho lá era algo assim completamente impossível, ilógico financeiramente. E então, como eu acordava muito cedo, eu vi muitas vezes o pôr do sol assim, e eu gosto muito de ver paisagem. Eu sou daquele cara que às vezes eu parava o carro em alguns momentos para ver algumas coisas, para ficar ali olhando, tirava uma foto, e a foto nunca fica boa. Nunca fica boa, porque não há como registrar certos momentos que só você vive, que só você vê, pelo menos eu, na minha ignorância fotográfica. Mas então, naquele momento, eu me lembro que eu vinha beirando um rio, ele era pequeno, na verdade era uma espécie de um afluente, e ele desembocava num rio maior. A estrada, ela vinha ao lado do rio. Durante o inverno, quando as folhas caíam e as árvores ficavam bem cruas, assim, eu via o rio do meu lado, e nas outras estações a gente não via tanto. Quando a gente chegava num certo ponto que o rio abria, era mais ou menos 6:50 da manhã. Eu já estava próximo ao meu trabalho ali, e eu via esse rio, que é o rio Potomac. É um rio, bem qualquer filme que você vê americano, que fala em Washington, é esse rio que passa lá. E é um rio realmente muito, ele é muito tranquilo, então ele facilita a prática de esportes. Na época de verão, você via muita gente praticando esportes ali. Você via gente de jet ski, via lancha, via o cara nadando. Mas uma coisa que me marcava muito era o pessoal do remo. Porque quando eu chegava lá 6:50 da manhã, já viu aquela equipe de remo, que é um barquinho que tem 5 pessoas, se eu não me engano, ou 6, e aí eles vão ali e ficam... Eles estavam lá no meio, e o rio era bem, bem grande, você via 2, 3 daquelas canoazinhas, não sei se eu estou falando besteira, se você é do remo, me perdoa, depois você me ensina. E eles estavam lá, e eu ficava pensando assim, caramba, se eu estou chegando aqui nesse horário, dentro do carro, eles já chegaram aqui muito mais cedo, porque eles tiveram que ir em algum lugar, pegar aquele negócio, botar na água, juntar todo mundo, tem toda uma preparação naquilo ali. E aquilo ali é interessante, o que me ressaltava também neles, é que quando vinha o inverno, e o inverno lá era bem rigoroso,
Você não via mais o jet ski, você não via mais a lancha, você via um doido ou outro ali tentando nadar. Sempre tinha sempre tem um meio perturbado que entende que dá para fazer essas coisas, mas o pessoal do remo estava lá. O pessoal do remo era constante, independente do tempo, independente do frio. E era frio mesmo, uma parte do rio chegava a congelar, mas eles estavam lá. E ali interessante, olhando para aquele pessoal remando, cada um naquele barco naquela embarcação tem uma função. Um é o que dá a velocidade, um é o que dá a direção, um é o que dá o equilíbrio, e todos têm que fazer isso juntos. Lá a cultura do remo é muito forte porque ele é um esporte universitário, então isso é muito incentivado, diferente de nós aqui. Mas o que isso nos ensina? Isso nos ensina que se eu tenho algum objetivo, eu vou ter que entender a minha posição, eu vou ter que entender a direção, eu vou ter que estar sendo coordenado por alguém, eu vou ter que entender que em algum momento alguém no meu grupo precisa ser um ponto de equilíbrio. Ou eu preciso ser esse ponto de equilíbrio. E mais do que isso, eu preciso perseverar, eu preciso me esforçar, independente do clima contrário, independente da coisa estar fria, estar difícil. Não vou parar, não vou ficar em casa, eu vou lá remar. E assim tem que ser com nossos pequenos grupos multiplicadores. Nós precisamos entender a nossa posição, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos ser grupos firmados, consolidados, grupos equilibrados, grupos que enfrentam as dificuldades e que perseveram, mesmo com ondas contrárias, mesmo com clima difícil, e nós experimentaremos um crescimento exponencial. Nós multiplicaremos, não porque a gente vai aprender isso numa palavra, não porque isso vai ser ensinado numa trilha de capacitação, mas nós multiplicaremos segundo a vontade do Senhor, no tempo do Senhor, no passo do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações, que 2024 seja o ano que nos marque para que nós possamos multiplicar em amor. Vamos dizer isso juntos mais uma vez? Vamos dizer assim, multiplicar em amor. Multiplicar